Todos achavam que João estava morto. Ele desaparecera misteriosamente há 20 anos, sem deixar rastros, sem nenhuma explicação. Sua família já havia se conformado com sua ausência, e no dia em que finalmente decidiram enterrá-lo simbolicamente, um homem magro, de aparência desgastada e olhos fundos, surge no meio da cerimônia. Era João, vivo e bem diante de todos. O choque foi imediato, mas o que ninguém poderia prever era o motivo de seu desaparecimento e o impensável que aconteceria a seguir. Há 20 anos, João, um homem comum e dedicado à família, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada deserta, e as buscas pela polícia e voluntários nunca revelaram qualquer pista de seu paradeiro. A dor de sua esposa, Maria, e de seus 2 filhos pequenos era visível, mas, com o passar dos anos, eles foram lentamente aceitando que ele não voltaria. O desaparecimento de João se tornou um mistério local que gerava teorias e lendas urbanas. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Maria acreditava que ele poderia estar preso em algum lugar, sofrendo, ou até mesmo em fuga, talvez envolvido em algo que ela desconhecia. Porém, com o tempo, sua esperança murchou. As crianças cresceram sem o pai, e Maria fez o melhor que pôde para manter a casa e a família unida. Mesmo assim, havia uma sombra de tristeza que pairava sobre eles. Todos os anos, no aniversário de seu desaparecimento, a família fazia uma pequena homenagem para mantê-lo em suas memórias. Após 2 décadas de espera e sem respostas, a família decidiu que era hora de seguir em frente. Com os filhos já adultos, Maria resolveu organizar um funeral simbólico para João. Era um encerramento, uma forma de finalmente dizer adeus, mesmo que o corpo nunca tivesse sido encontrado. Amigos e familiares se reuniram em um pequeno cemitério da cidade para a cerimônia. O clima era melancólico, mas também de alívio, como se um peso estivesse sendo finalmente retirado de seus ombros. No auge da cerimônia, enquanto o pastor dizia suas palavras finais, um murmúrio surgiu entre os convidados. Ao longe, uma figura andava na direção do grupo. Ele estava vestindo roupas surradas, com o rosto magro e abatido. Quando chegou perto o suficiente, a multidão reconheceu imediatamente. Era João. 20 anos depois, ele estava ali, vivo. O silêncio tomou conta do lugar, enquanto todos olhavam incrédulos para o homem que eles acreditavam estar morto. "Eu voltei", disse ele, sua voz rouca e cansada. Maria desmaiou de imediato. Seus filhos correram para ampará-la, enquanto os outros presentes ficaram sem reação. Um misto de choque, alívio e confusão pairava no ar. Como isso era possível? Como alguém poderia simplesmente reaparecer depois de 2 décadas, sem nenhum aviso? Os filhos de João, agora adultos, se aproximaram com cautela, sem saber se aquele homem era realmente seu pai. Os murmúrios entre os convidados aumentaram, enquanto João permanecia imóvel, observando a cena com um olhar vazio. Após o caos inicial, João foi levado para a casa da família. A tensão era palpável. Todos queriam respostas. Onde ele esteve por tanto tempo? Por que nunca entrou em contato? Mas João parecia distante, como se estivesse desconectado da realidade ao seu redor. Ele olhava para seus filhos, agora adultos, como se tentasse reconhecê-los. "Vocês cresceram", ele murmurou sem dar mais explicações. Os filhos, ainda em choque, não sabiam como lidar com o retorno do pai que eles mal lembravam. Quando finalmente se sentaram para conversar, João começou a contar uma história difícil de acreditar. Ele alegou que havia sido levado por um grupo misterioso, mantido em cativeiro e, de alguma forma, perdido a noção do tempo. "Eu não sabia que já tinham se passado 20 anos", ele confessou. Maria, ainda emocionalmente abalada, ouvia cada palavra com descrença. Como alguém poderia estar ausente por tanto tempo
e simplesmente voltar assim. Mas essa era apenas a ponta do iceberg das revelações. Enquanto João contava sua história, muitos começaram a questionar a veracidade de suas palavras. Era difícil acreditar que ele havia sido mantido prisioneiro por tanto tempo sem que ninguém soubesse. Os vizinhos começaram a especular. Teria ele fugido? Estava envolvido em algo criminoso? Até mesmo Maria, que tanto esperou por respostas, se via dividida entre o amor que ainda sentia por ele e a crescente suspeita de que havia mais coisas por trás de seu desaparecimento do que ele estava revelando. Com o passar dos dias, o comportamento de João se tornava cada vez mais estranho. Ele evitava certos lugares da casa, tinha dificuldades para dormir e, às vezes, ficava parado por horas, olhando para o nada. Os filhos tentaram se aproximar, mas ele parecia distante, como se estivesse constantemente preso em seus próprios pensamentos. Uma noite, Maria o encontrou no jardim, falando sozinho. Quando ela perguntou o que estava acontecendo, ele apenas respondeu: "Eles ainda estão me observando." As coisas começaram a ficar ainda mais perturbadoras quando, em algumas noites, João desaparecia sem deixar vestígios, apenas para reaparecer na manhã seguinte sem se lembrar de onde esteve. Certa vez, um vizinho disse ter visto João conversando com um homem estranho na esquina da rua, mas quando confrontado, João negou tudo. A família estava começando a temer que ele não fosse o mesmo homem que conheciam. A tensão aumentava, e os sussurros sobre o que realmente aconteceu durante aqueles 20 anos ficaram mais altos. João finalmente revelou que, durante seu cativeiro, foi obrigado a fazer coisas que jamais imaginaria. Ele mencionou um grupo que se referia a si mesmo como os vigilantes, pessoas que o mantiveram sob controle durante todo esse tempo. Eles faziam experiências com ele, testando os limites de sua mente e corpo. O que João não sabia era que, ao retornar, ele carregava consigo algo muito mais sombrio do que simples lembranças. Algo impensável estava prestes a acontecer, e a família seria pega no meio desse pesadelo. Os filhos e Maria notaram que João estava diferente de antes, mas não apenas pelo tempo que havia passado. Ele parecia estar em constante vigília, sempre olhando por cima do ombro, como se estivesse esperando algo acontecer. Em certo momento, João começou a falar em códigos, usando palavras que ninguém compreendia, como se estivesse preso a uma realidade que a família não conseguia acessar. Certo dia, João foi encontrado com marcas estranhas pelo corpo, como se estivesse sido torturado. Maria tentou confrontá-lo, mas ele apenas disse: "Eles estão me observando, sempre." Um dos filhos, curioso com o comportamento do pai, começou a investigar o passado de João. Vasculhando o porão da casa, ele encontrou um diário antigo que parecia pertencer a João antes de desaparecer. Nas últimas páginas, havia descrições perturbadoras sobre encontros com figuras misteriosas, sonhos vívidos e paranoias que o perseguiam antes mesmo de seu desaparecimento. O filho leu, horrorizado, sobre uma organização secreta que parecia estar seguindo seu pai, mesmo antes de sua prisão. Era como se aquilo já estivesse planejado há muito tempo. O diário revelou muito mais do que qualquer um esperava. João escrevia sobre reuniões secretas que ele havia participado, onde homens em capuzes discutiam planos obscuros. Ele havia sido atraído para esse grupo por um amigo que dizia ter uma solução para todos os seus problemas financeiros, mas logo percebeu que o preço era muito maior do que poderia pagar. A última anotação antes de seu desaparecimento dizia: "Eles me levaram. Não sei se algum dia voltarei." O filho mostrou o diário a Maria e ambos ficaram paralisados com o que estavam lendo. Depois de ler o diário, as noites na casa de João se tornaram pesadelos. Maria acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Os filhos começaram a ter sonhos perturbadores, onde figuras sem rosto os perseguiam. E João?
Ele dormia menos a cada dia, como se temesse fechar os olhos. Uma noite, Maria o encontrou sussurrando algo enquanto olhava pela janela. Eles estão aqui, ele dizia repetidamente, seus olhos fixos em algo que só ele conseguia ver. O clima na casa estava ficando insuportável. Com os eventos misteriosos se intensificando, a tensão entre a família aumentava. Os filhos, antes unidos pelo desejo de reencontrar o pai, agora estavam se distanciando, incapazes de lidar com o que João se tornara. Maria, por sua vez, sentia que a presença de João estava arruinando a paz que ela havia construído durante os anos de sua ausência. Todos começaram a questionar se realmente queriam João de volta. Mas, mais do que isso, a pergunta que pairava era: quem era esse homem que havia retornado? Uma noite, enquanto a família tentava jantar em meio ao silêncio tenso, ouviram uma batida na porta. Quando o filho mais velho foi atender, encontrou um homem alto, de terno preto e olhar gelado. "Eu estou aqui por João", disse o estranho, sem esboçar qualquer emoção. O filho hesitou, mas antes que pudesse responder, João apareceu abruptamente e fechou a porta na cara do homem. "Não os deixe entrar", ele disse, tremendo de medo. "Eles estão vindo por mim." A família ficou em choque, sem saber o que pensar daquele encontro. Após o encontro com o homem de terno preto, João ficou mais agitado do que nunca. Ele começou a arrumar suas coisas, dizendo que precisava fugir antes que eles voltassem. Maria, assustada, tentou impedi-lo, mas João estava decidido. Ele olhou para ela com olhos desesperados e disse: "Se eu ficar, todos vocês estarão em perigo. Eles não vão parar até me levar de volta." Naquela mesma noite, ele deixou a casa novamente, e Maria e os filhos ficaram mais uma vez sem saber se o veriam de novo. Sem João em casa, a paz parecia estar voltando, mas o medo ainda pairava. A cada noite, Maria olhava para a janela, esperando que algo ou alguém aparecesse. As visitas noturnas pararam, mas a família não conseguia relaxar completamente. Um mês após sua fuga, uma carta chegou à casa. Era de João. "Eu tentei fugir, mas eles me encontraram. Estou em um lugar onde vocês nunca me acharão. Não me procurem. É a única maneira de mantê-los seguros." A família, devastada, não sabia mais o que fazer. Os filhos, determinados a encontrar o pai mais uma vez, começaram uma nova busca. Eles se lembravam de histórias que o pai contava sobre lugares que ele conhecia e onde poderia ter ido. Uma pista levou-os a uma cidade pequena no interior, onde João supostamente havia estado. Lá, eles encontraram pessoas que afirmavam ter visto um homem parecido com ele. Mas todas as histórias eram vagas. O medo aumentava a cada pista, pois quanto mais eles procuravam, mais pareciam estar entrando em um jogo perigoso. Durante suas buscas, os filhos foram abordados por um homem em um bar que dizia saber onde João estava. "Eu posso levá-los até ele", disse o homem, mas havia um preço a ser pago. Ele lhes deu um endereço, mas o aviso que veio em seguida os deixou ainda mais tensos. "Se vocês o encontrarem, saibam que ele não é mais o mesmo. Aquele João que vocês conheceram, ele está perdido." Mesmo assim, os filhos decidiram seguir o caminho. Era a única chance de respostas. O endereço os levou a uma casa isolada, velha e decadente. Ao redor, tudo parecia abandonado. Quando bateram na porta, ninguém atendeu. Os filhos, hesitantes, entraram. O cheiro de mofo e a escuridão dentro da casa eram opressivos. Cada passo fazia o chão ranger, como se a casa estivesse viva. No fundo, eles ouviram uma voz fraca, quase imperceptível, chamando seus nomes. "Pedro, Lucas." Era João. Eles seguiram o som, até encontrar uma figura debilitada sentada no chão, encostada em uma parede. Quando finalmente se aproximaram, não conseguiram acreditar no que viam. João estava ainda mais magro e envelhecido
do que quando o viram pela última vez. Ele parecia ter desistido de lutar. Eu disse para não me procurarem, disse ele com a voz fraca. Eles estão aqui, sempre aqui. Os filhos tentaram ajudar, mas João recusava qualquer gesto de apoio. Vocês não entendem. Eu não posso sair daqui. Eu pertenço a eles agora. As palavras enigmáticas só aumentavam o mistério e o medo no coração dos filhos. João começou a contar o que havia acontecido durante os anos em que esteve desaparecido. Eles não são humanos, disse ele, tremendo de medo. Eles vieram de um lugar que eu não posso descrever, mas me escolheram por um motivo que eu ainda não entendo. João revelou que havia feito um pacto, algo que ele pensava que seria a solução para seus problemas, mas que o prendeu em uma armadilha que não tinha escapatória. Eles não vão me deixar partir. E agora, vocês também estão em perigo. Os filhos, tomados pelo horror das palavras de João, tentaram convencê-lo a deixar a casa. Você não precisa mais viver assim, pai. Vamos sair daqui e encontrar ajuda. Zrênia, disseram desesperados. Mas João balançou a cabeça lentamente, com um olhar vazio. Vocês não entendem, ele murmurou. Essa casa, esse lugar, é uma prisão. Não fui eu quem escolheu voltar. Eles me trouxeram. E se vocês não saírem agora, também ficarão presos para sempre. O medo era palpável, mas o amor pelos filhos fez João forçá-los a sair, empurrando-os para fora antes que fosse tarde demais. De volta à cidade, os filhos tentaram fazer sentido das palavras do pai. Lucas, o mais velho, não acreditava completamente na história sobrenatural. Ele está traumatizado. É tudo fruto da mente dele, dizia, tentando acalmar Pedro, que parecia mais perturbado. Mas Pedro sentia algo diferente, como se algo os estivesse seguindo desde que saíram daquela casa. A paranoia começou a corroer a relação entre os irmãos, que passaram a duvidar um do outro e das próprias percepções. O jogo psicológico estava apenas começando. Dias depois, Pedro começou a ter sonhos perturbadores. Em todos eles, ele via figuras sombrias cercando a casa onde encontraram João, murmurando em línguas desconhecidas. Cada vez que ele acordava, o pavor era mais intenso. Certo dia, ele viu uma dessas figuras na vida real, espiando pela janela de sua casa. Ele correu para contar a Lucas, mas este o ignorou, alegando que tudo era fruto de sua imaginação. No entanto, a negação de Lucas logo se tornou impossível, quando uma série de eventos inexplicáveis começou a ocorrer. As luzes da casa piscavam constantemente. Ruídos inexplicáveis ecoavam pelos corredores e as portas pareciam abrir e fechar por conta própria. Os irmãos tentaram atribuir esses fenômenos a causas racionais, mas, à medida que os dias passavam, a sensação de que estavam sendo observados aumentava. Pedro ficou obcecado com o que havia acontecido com o pai. Ele começou a pesquisar mais sobre as figuras que João mencionara e descobriu relatos antigos sobre entidades que faziam pactos com humanos, exigindo um preço terrível em troca. Pedro chegou a uma revelação perturbadora. Seu pai havia se envolvido com uma seita secreta que acreditava estar em contato com forças de outra dimensão. João, desesperado por dinheiro e sucesso, aceitou um pacto que lhe traria tudo o que ele sempre desejou, mas, em troca, sua alma estaria comprometida. O preço? Ele nunca poderia viver uma vida comum novamente. E agora, com o retorno de João, a seita estava de olho em Pedro e Lucas, querendo ampliar o controle sobre a família. Pedro, com medo de que eles estivessem presos no mesmo destino que o pai, decidiu voltar à casa onde tudo começou. Lucas tentou impedi-lo, mas Pedro estava determinado a encontrar uma maneira de quebrar o ciclo e salvar a família. Quando chegou à casa, encontrou João esperando por ele. Eu sabia que você voltaria, disse o pai. Mas não há escapatória. Eles querem mais do que nossas almas.
Eles querem nossa linhagem. O desespero de Pedro era visível. Ele sabia que teria que enfrentar forças, além de sua compreensão para salvar sua família. Ao explorar mais a casa, Pedro descobriu um porão escondido, onde encontrou o líder da seita, uma figura encapuzada e sem rosto, que parecia saber tudo sobre ele. Você veio aqui em busca de respostas, mas a única verdade é que você está condenado, assim como seu pai, disse o líder, com uma voz que parecia vir de todos os lados. Pedro exigiu saber o que precisava fazer para salvar sua alma e a de sua família. O líder sorriu, ou ao menos parecia sorrir por trás do capuz, e ofereceu a Pedro uma escolha impossível. O líder revelou que Pedro tinha duas opções: sacrificar a própria vida para libertar sua família da maldição, ou continuar a viver, sabendo que a seita tomaria todos os que ele amava, um por um. Pedro ficou em silêncio, paralisado pela decisão devastadora. Ele sabia que, independentemente da escolha, perderia algo precioso. Com lágrimas nos olhos, ele perguntou se havia outra maneira, mas o líder apenas balançou a cabeça lentamente, como se estivesse esperando essa pergunta. Desesperado, Pedro lembrou-se de uma antiga lenda que ouvira sobre rituais de reversão, onde era possível desfazer um pacto maligno. Ele sabia que seria arriscado, mas decidiu tentar. Voltou à cidade e buscou ajuda com um historiador local, que já havia estudado esses casos. O historiador confirmou que, em raras ocasiões, era possível quebrar o pacto, mas exigiria um sacrifício imenso, algo mais valioso que a própria vida. Pedro se viu mais uma vez em um dilema terrível. O que ele poderia oferecer em troca? Antes de realizar qualquer ação, Pedro reuniu Lucas e sua mãe para contar o que havia descoberto. Maria, devastada, não conseguia acreditar que a vida de sua família havia sido destruída por causa de uma decisão impensada de João. Lucas, por outro lado, ainda relutava em aceitar o sobrenatural, mas, ao ver o desespero no rosto do irmão e os sinais ao redor, começou a ceder. Todos sabiam que o tempo estava se esgotando. Eles precisariam agir logo, ou perderiam a chance de salvar suas almas. Pedro voltou a casa para realizar o ritual de reversão. No momento em que começou, as figuras sombrias reapareceram, cercando-o. João, que estava entre elas, o observava com um olhar de tristeza e resignação. No último instante, Pedro percebeu que o sacrifício exigido era algo que ele nunca havia imaginado. Ele teria que renunciar ao amor de sua família, cortando todos os laços que o conectavam a eles. Sem família, sem amor, sem esperança. Pedro aceitou o sacrifício, e no momento final, tudo escureceu. Quando Pedro abriu os olhos, tudo parecia ter voltado ao normal. João não estava mais em casa, as figuras haviam desaparecido, e Maria e Lucas estavam a salvo. Mas algo dentro de Pedro havia mudado. Ele se sentia vazio, incapaz de sentir qualquer emoção. O preço que ele pagara era sua própria humanidade. Agora, ele caminhava entre os vivos, mas estava morto por dentro. A herança maldita que João havia começado Pedro havia encerrado, mas ao custo de sua própria alma. Essa história nos ensina que escolhas impensadas podem ter consequências devastadoras. Às vezes, o preço que pagamos por nossos desejos é muito maior do que estamos dispostos a perder. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like para não perder mais histórias surpreendentes como essas.